Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa diante de mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Tem hora que tudo fica pesado demais. A gente carrega responsabilidades, dores que não contam para ninguém, lutas que ninguém vê. E nessas horas, quando a alma vai ficando apertada e os olhos perdem o brilho, o Salmo 23 entra como um descanso para o coração cansado. O primeiro verso já diz tudo. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Mas repara bem, o salmista não está dizendo que ele tem tudo o que quer. Ele está dizendo que com Deus como pastor, ele tem o que precisa para continuar. Tem pasto verde para deitar, tem água tranquila para beber, tem direção certa no meio do caos. Deus não é um chefe exigente, nem um juiz distante. Ele é pastor, e pastor cuida, procura a ovelha quando ela se perde, carrega nos braços quando ela não aguenta andar. Isso muda tudo. A imagem de pastos verdejantes não é luxo, é alívio. Quem vive em deserto sabe que um lugar com grama fresca é sobrevivência. Deus dá esse descanso para quem anda no seco da vida. Quando a mente está cheia de medo, quando o coração bate fora do compasso por causa das preocupações, Deus convida a parar um pouco. Ele conduz até um lugar de calma, não com pressa, não com peso, mas com cuidado. E olha que beleza, refrigera a minha alma. Isso aqui não é palavra bonita de igreja, é realidade para quem já esteve em pedaços por dentro. Às vezes a alma da gente está queimada, doída, sem rumo. E o que Deus faz? Ele não nos manda melhorar sozinhos. Ele mesmo refrigera. Ele toca onde a dor está mais funda e começa a restaurar. Devagar, mas com firmeza. E sabe por quê? Por amor do seu nome. Isso significa que Ele não cuida da gente só quando a gente merece. Ele cuida porque é da natureza dele cuidar. Ele é assim, fiel, misericordioso, constante. A vida tem vales, tem sombras, tem morte, e o texto não esconde isso. O salmista reconhece: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não é se eu andar, é quando eu andar. Porque mais cedo ou mais tarde, todos nós vamos passar por lugares escuros em que não se vê saída. Mas o versículo não para no medo. Ele continua: não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Deus não promete que vai evitar todo sofrimento, mas Ele promete presença, e isso muda tudo. A presença dele é abrigo, é consolo. O bordão e o cajado citados aqui são instrumentos de cuidado. O bordão defende contra os inimigos, o cajado guia, traz de volta, levanta. Ele não nos abandona no vale, Ele nos acompanha dentro dele. Tem gente que acha que Deus está só nos cultos ou quando a gente está com a vida certa. Mas esse salmo mostra o contrário. Ele está no meio do vale. Na hora em que o peito aperta, Ele está ali, mesmo quando a gente não sente. Ele sustenta, mesmo quando não entendemos como. Isso precisa ser dito com clareza. O cuidado de Deus não é um luxo para quem tem fé grande. É uma promessa para qualquer ovelha que reconhece que precisa de pastor. E todos nós precisamos. O Salmo 23 não é um texto para gente que vive em paz o tempo todo. É para quem está cercado por lutas. Não tem nada de conto de fadas aqui. E é justamente isso que o torna tão forte. Ele diz: preparas uma mesa diante de mim na presença dos meus inimigos. Agora para e pensa nisso. Deus não espera os inimigos irem embora. Ele prepara a mesa na frente deles, no meio do combate.
Enquanto ainda tem gente torcendo contra, fofocando, querendo derrubar, enquanto a vida ainda está difícil, é ali que Deus põe a mesa. E isso ensina uma coisa muito importante. Deus não depende da paz externa para te dar descanso. Ele te dá paz no meio do barulho. Ele não te promete que todo mundo vai te aceitar, mas promete que vai te sustentar mesmo quando te rejeitarem. Tem dias que parece que tudo e todos estão contra você. Gente que você ajudou te vira as costas. Situações que você tentou consertar continuam bagunçadas. E aí vem essa imagem, uma mesa sendo colocada bem no meio da batalha. Isso é sinal de autoridade. Deus está dizendo: eu ainda cuido de você, eu ainda te alimento, eu não perdi o controle. E essa mesa não é só sobre comida, é sobre comunhão, é sobre sustento interior. Tem gente que está cercada de comida e vive vazia. Mas quem tem essa mesa que Deus prepara encontra força onde ninguém entende. Porque Deus serve Ele mesmo. Ele não manda outro. Ele cuida de cada detalhe. Ele vê sua luta. Ele não te abandona nela. A frase seguinte diz: unges a minha cabeça com óleo. Ungir era sinal de honra. Era tratamento dado a quem era recebido com carinho e importância. Isso mostra que Deus não apenas cuida da nossa necessidade física, mas também da dignidade da nossa alma. Ele sabe quando você se sente pequeno, esquecido, humilhado, e Ele vem com o óleo da restauração e diz: você ainda é meu, eu não te esqueci. Isso cura o que ninguém mais pode curar. Depois vem uma das declarações mais lindas: o meu cálice transborda. Isso quer dizer que não é pouco, não é só o suficiente. Deus é generoso. Quando Ele age, Ele derrama graça até sobrar. Mesmo que por fora esteja tudo difícil, por dentro Ele te enche de uma alegria que não vem das circunstâncias. Uma paz que não faz sentido para o mundo. É isso que transborda, é o cuidado dEle passando da medida. E veja, tudo isso acontece na presença dos inimigos. Isso é importante, porque a tendência humana é querer que Deus tire o problema. Mas o que Ele faz muitas vezes é nos fortalecer dentro dEle. Ele nos honra diante daqueles que nos desprezaram. E não para que a gente se ache, mas para que a glória seja dEle. Porque ninguém vai poder dizer que foi sua força que venceu. Vai ficar claro. Foi Deus quem sustentou, foi Ele quem preparou a mesa, foi Ele quem derramou o óleo, foi Ele quem fez o cálice transbordar. Então, se hoje você se sente cercado, cansado e até envergonhado diante da vida, escuta com atenção. Deus ainda está preparando a mesa. Ele ainda está te tratando com honra e ainda vai fazer você viver coisas que vão te surpreender, mesmo em meio à dor. Não porque você merece tudo isso, mas porque Ele é pastor. E pastor nunca abandona a ovelha no meio do caminho. O salmista escreve assim: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Essa frase é simples, mas carrega um peso de consolo enorme. Porque ela fala de algo que acompanha, não só por um tempo, não só quando você está bem, mas todos os dias da vida. É como se Davi dissesse: mesmo quando eu tropeçar, mesmo quando eu cair, mesmo quando eu esquecer quem eu sou, tem duas companheiras fiéis andando atrás de mim: bondade e misericórdia. E veja bem, ele não disse que vai correr atrás da bondade de Deus, disse que a bondade o seguirá. Isso muda tudo, porque a vida às vezes parece uma corrida. A gente tentando alcançar uma bênção, tentando ser aceito por Deus, tentando não errar mais. Mas aqui o texto nos lembra: Deus é quem nos persegue com bondade. Ele vai atrás, Ele busca, Ele insiste. Tem dia que a gente anda tão cansado que não consegue fazer força nem para orar. Mas mesmo nesses dias, a bondade de Deus continua vindo atrás. Não porque a gente merece, mas porque Ele é assim, fiel, misericordioso, lento para se irar, pronto para perdoar. E misericórdia é isso. Deus não nos dando o que a gente merece, mas o que a gente precisa.
Tem gente que vive com medo de Deus, achando que Ele está só esperando um erro para nos castigar. Mas quem conhece esse pastor aqui do Salmo 23 entende. Ele não está atrás para punir, mas para cuidar. Ele não persegue com julgamento, mas com graça. Ele vem atrás para levantar, restaurar, corrigir com amor. Corrigir, sim, porque Ele não faz vista grossa para o pecado. Mas Ele também não abandona o pecador arrependido. E Davi termina com um destino: e habitarei na casa do Senhor para sempre. Isso aqui não é só sobre ir para o céu depois da morte. É sobre viver a vida com Deus hoje. É estar na presença dEle. É caminhar sabendo que Ele está perto, que Ele é abrigo, que Ele é lar. Porque tem gente que mora em casa bonita, mas vive perdido. E tem gente que, mesmo no sofrimento, se sente em casa quando se aproxima de Deus. Esse para sempre aqui também é esperança. É saber que a dor não tem a palavra final. Que mesmo que tudo desmorone, a bondade de Deus é firme. Que mesmo que o corpo enfraqueça, a alma está segura. Que mesmo que venham tempos ruins, Deus continua sendo Deus. E a casa dele continua sendo nosso lugar. Se você sente que tem andado longe, se acha que errou demais, que não merece mais ser seguido por nada de bom, escuta isso. A bondade e a misericórdia não se cansaram de você. Ainda estão te seguindo, ainda estão te chamando de volta, ainda estão esperando você parar de fugir. E quando você parar e olhar para trás, vai ver, Deus nunca te deixou. Ele estava lá, mesmo nos momentos em que você pensou que estava sozinho. Ele estava te alcançando enquanto você corria. Porque quem é dele nunca está longe demais para ser trazido de volta. Salmo 34. Bendirei o Senhor o tempo todo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Minha alma se gloriará no Senhor. Os humildes ouvirão e se alegrarão. Proclamem comigo a grandeza do Senhor e juntos exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para Ele estão radiantes de alegria. Seus rostos jamais mostrarão decepção. Este pobre homem clamou e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor é sentinela ao redor dos que o temem e os livra. Provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor de nada têm falta. Venham, meus filhos, e escutem, eu lhes ensinarei o temor do Senhor. Quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes? Guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Os olhos do Senhor voltam-se para os justos e os seus ouvidos estão atentos ao seu clamor. O rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal, para apagar da terra a memória deles. Os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Ele protege todos os ossos dele, nenhum deles será quebrado. A desgraça matará os ímpios. Os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a vida dos seus servos. Ninguém que nele se refugia será condenado. Salmo 34. Eu bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre na minha boca. Minha alma se gloriará no Senhor. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo e juntos exaltaremos o seu nome. Busquei o Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para ele estão radiantes. Seus rostos jamais terão vergonha. Este pobre clamou e o Senhor o ouviu. Livrou-o de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede como o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei ao Senhor, vós seus santos, pois nada falta aos que o temem.
Os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor de nenhum bem carecem. Vinde, filhos, ouvi-me. Eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja a vida e quer muitos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal e faze o bem. Busca a paz e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor é contra os que fazem o mal, para apagar da terra a memória deles. Clamam os justos, e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ele guarda todos os seus ossos, nenhum deles se quebra. A maldade destruirá os ímpios, e os que odeiam os justos serão condenados. O Senhor liberta a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele se refugiam será condenado. Você já sentiu o peso de uma angústia que parece não ter fim? O Salmo 34 começa com uma atitude que pode parecer simples, mas é poderosa. Louvar a Deus o tempo todo, mesmo quando tudo está difícil. Isso não é uma frase bonita para decorar, é um caminho para encontrar força. Quando a gente reconhece que Deus está perto, mesmo na dor, algo dentro da gente muda. O salmista não esconde que teve medo, que teve angústia. Ele fala disso abertamente. E sabe o que ele fez? Ele buscou Deus de verdade, sem fingimento, com o coração aberto. E Deus respondeu. Isso não quer dizer que a dor desapareceu imediatamente, mas Deus apareceu para segurar a mão dele no meio do caos. E isso faz toda a diferença. O texto diz que os que olham para Deus ficam radiantes, que a vergonha some do rosto. É como se o peso da culpa, da dúvida e do medo fosse tirado. Você pode estar aí se sentindo cansado, com medo, até mesmo envergonhado pelas suas falhas ou pelo que a vida tem colocado na sua frente. Mas Deus quer que você olhe para Ele, não para o que está ruim, não para o que você acha que não vai dar certo, mas para Ele mesmo, que é o socorro certo na hora da necessidade. A parte que diz, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra, mostra que Deus não abandona quem busca a Ele de verdade. E a proteção pode não ser visível, mas está ali. Deus cuida da gente, às vezes de um jeito que só a gente sente no coração, e não no que os outros veem. Mas tem algo importante aqui. O salmista fala sobre o temor do Senhor. Isso não é medo bobo, é respeito, é saber quem Deus é e viver em jeito de obedecer ao que Ele manda. Isso muda a vida. O temor do Senhor nos afasta do mal e nos faz buscar o que é bom e justo. É um convite para quem quer viver melhor, para quem quer uma paz que não se encontra em coisas passageiras. E olha essa promessa. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Se você se sente quebrado, esmagado pela vida, Deus está aí do seu lado, entendendo sua dor, querendo restaurar você. Ele não se afasta de quem está sofrendo, pelo contrário, Ele se aproxima. Mas não pense que isso significa uma vida sem problema. O salmista mesmo diz que as aflições vão acontecer, são muitas. O que muda é que Deus não deixa a gente na mão. Ele cuida para que, no meio do sofrimento, nenhum pedaço da gente que é importante, nossa fé, nossa esperança, nosso desejo de seguir, seja destruído. E por último, Deus promete libertar a alma dos seus servos e que nenhum dos que nele se refugiam será condenado. Isso é um abraço forte para quem sente culpa, vergonha ou medo do julgamento. Em Deus, a gente encontra perdão e proteção verdadeira. Se você está aí, cansado da vida, magoado, com medo ou até duvidando se Deus se importa com você, saiba que Ele se importa sim. Ele quer que você venha a Ele e experimente essa proteção e essa paz. Agora, vamos pensar um pouco sobre como a boca e o coração se conectam nesse salmo.
Lá no meio do texto, o salmista fala que precisamos guardar a língua do mal e os lábios de falarem o que não é verdadeiro. Isso pode parecer um detalhe pequeno, mas não é. Quando a gente está sofrendo com medo ou até com raiva da vida, a tendência é falar mal, reclamar, até machucar as pessoas com nossas palavras. O Salmo está nos lembrando que nossa boca pode ser um lugar de guerra ou de paz. Pode machucar, destruir ou pode edificar, trazer esperança. Guardar a língua do mal não é só controlar o que sai da boca, mas também cuidar do que a gente pensa no coração. Porque o que a gente pensa acaba saindo em palavras. O mal que falamos quase sempre nasce de um coração cheio de mágoa, medo ou raiva. Se a gente não cuidar disso, o sofrimento vai se multiplicar, porque as palavras ferem, criam mais problemas, mais solidão. O Salmo também fala para a gente buscar a paz e seguir por ela. Buscar a paz não é fugir dos problemas ou fingir que está tudo bem. Buscar a paz é um esforço consciente de não alimentar o ódio, o ressentimento, de não deixar que a amargura tome conta da nossa vida. É escolher, mesmo quando dói, dar passos que levam à reconciliação, ao perdão, à cura. E sabe o que é mais forte? Que os olhos e ouvidos de Deus estão atentos a cada um de nós. Deus vê nossas lutas, ouve nossos gritos mais silenciosos e sabe quando a gente está tentando dar o melhor, mesmo com todas as dificuldades. Deus não está distante, Ele está muito perto, observando com cuidado e cuidado. Mas tem um aviso sério. O Salmo também diz que Deus está contra quem faz o mal. Isso não é para assustar, mas para deixar claro que a justiça de Deus existe. Não dá para viver se escondendo atrás de mentiras ou fazendo mal aos outros. O caminho do sofrimento também pode ser consequência das escolhas erradas. Isso não significa que toda dor é castigo, mas que o pecado tem consequência e não podemos ignorar isso. Por fim, a promessa de que Deus liberta a alma dos seus servos e que nenhum dos que buscam refúgio nele será condenado. É um convite e uma esperança para quem quer mudar de vida, para quem está cansado de carregar peso que não precisa carregar. Se você está aí, se sentindo preso, sofrendo por dentro, saiba que existe um caminho para sair desse lugar. É começar a falar menos o mal, cuidar do que você pensa e sente, buscar a paz de verdade e confiar que Deus está olhando para você, perto, cuidando, pronto para libertar. Agora, vamos conversar sobre esse lugar de refúgio que o Salmo 34 nos oferece. Quando o texto fala de se refugiar em Deus, ele está mostrando algo essencial para quem sofre. Não é só pedir ajuda na hora do aperto, é encontrar em Deus um lugar seguro para a vida inteira. Refúgio é mais do que proteção momentânea. É um lugar onde a gente pode descansar, onde não precisa fingir, onde o coração cansado pode ser sincero e vulnerável. É exatamente aí que Deus quer nos levar. Ele não quer que a gente viva só no desespero, só buscando saída quando a coisa aperta. Ele quer ser o nosso porto seguro, a nossa casa em meio à tempestade. Esse refúgio traz algo que o mundo não pode dar: paz que não depende das circunstâncias. A vida continua difícil, claro que sim, mas a gente encontra um chão firme. É uma paz que nasce de saber que, mesmo quando tudo parece perdido, Deus está cuidando, protegendo, olhando com amor para a nossa dor. O salmista também fala da libertação da alma. Isso é algo profundo. A alma pode estar presa pela culpa, pelo medo, pela vergonha, pelas feridas que a vida nos causou. Deus quer libertar tudo isso, quer tirar esse peso de você, quer dar um novo começo. Mas para isso, é preciso buscar esse refúgio de verdade, de coração aberto. E não é fácil. Às vezes, a gente tenta se esconder dos problemas ou fugir deles, mas isso só aumenta a dor. O refúgio em Deus não é fuga, é coragem para enfrentar a vida com Ele ao lado. É saber que mesmo quando a gente cai, Deus está lá para levantar, para curar, para fortalecer.
Por isso, a confiança que nasce desse salmo não é de quem nega a realidade dura da vida, mas de quem sabe que não está sozinho. Quem busca Deus, quem se entrega a Ele, não está se enganando. Está se firmando em algo real, forte, que vai sustentar até no pior momento. Se você está cansado, com medo, achando que não tem saída, lembre-se, Deus é esse lugar onde você pode se abrigar. Ele não promete que tudo vai ser fácil, mas promete estar junto, perto, cuidando de você. E isso é mais do que suficiente para dar força e esperança. Vamos falar agora sobre o coração quebrantado, uma expressão que aparece no Salmo 34 e que carrega muita força e significado para quem está sofrendo. Ter o coração quebrantado não é algo fácil, ninguém quer estar assim. É aquele momento em que tudo parece desabar, quando a gente se sente pequeno, ferido, cansado, sem forças. Mas o Salmo diz que Deus está perto justamente dessas pessoas, que têm o coração quebrantado e o espírito oprimido. Isso quer dizer que Deus não foge da nossa dor, nem se afasta quando estamos no nosso pior momento. Ele chega perto, entende o que a gente está vivendo, sente a nossa tristeza. Isso é importante para você que está lendo ou ouvindo. Deus não espera que você finja estar bem para chegar perto de você. Ele está ao seu lado exatamente na sua fraqueza, na sua dor mais profunda. Não importa o tamanho do seu sofrimento, Ele não te abandona. Ter um coração quebrantado pode até parecer um sinal de derrota, mas na verdade é o começo da mudança. É quando a gente se rende, reconhece que sozinho não dá conta, que precisa de ajuda. É uma porta aberta para Deus agir, para a cura começar a acontecer. Mas ser quebrantado também nos chama a uma responsabilidade. Não podemos usar a dor como desculpa para continuar no erro, para nos afastar de Deus ou para viver reclamando da vida. O Salmo fala que muitas são as aflições do justo, mas Deus livra ele de todas. A palavra justo aqui não quer dizer perfeito, quer dizer aquele que busca viver do jeito que Deus ensina, mesmo com erros e fraquezas. Deus não promete tirar todas as dificuldades da nossa vida, mas promete estar perto e cuidar da gente em meio a elas. E essa proximidade dele nos dá força para continuar, para enfrentar o que vier. Por isso, se você se sente esmagado pela vida, saiba que Deus está bem perto, olhando com amor, querendo levantar você e restaurar seu coração. Ele conhece suas dores, suas lágrimas, seus medos. Não tenha medo de chegar a Ele como você é, com o coração aberto e quebrantado. Essa é a mensagem de esperança que o Salmo 34 traz para quem está sofrendo. Você não está sozinho. Deus está perto, pronto para salvar e libertar. Salmos 42. Como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: onde está o teu Deus? Quando me lembro dessas coisas, dentro de mim derramo a minha alma. Como eu ia andando com a multidão, conduzia o seu cântico, louvando a Deus com voz alegre. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, meu auxílio e Deus meu. A minha alma está abatida dentro de mim. Por isso me lembrarei de ti desde a terra do Jordão, do Hermon, do monte Mizar. Abismo chama abismo ao clamor das tuas quedas. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram sobre mim. No dia em que clamava, tu me atendias e multiplicaste a força da minha alma. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, meu auxílio e Deus meu. O salmista começa comparando sua alma a um cervo que procura água, sedento, desesperado para beber. É uma imagem que mostra o quanto a gente precisa de Deus para viver, não só para passar o tempo,
mas para ter a vida que vale a pena. Você já sentiu essa sede? Um vazio, uma angústia que parece que nada pode preencher? Essa sede é um chamado, uma urgência que só Deus pode saciar. Mas o salmista também fala das lágrimas como alimento, um alimento amargo, porque a dor está sempre ali, dia e noite. As pessoas ao redor perguntam onde está o Deus dele, como se a presença de Deus fosse algo que a gente pudesse mostrar como uma medalha ou uma resposta fácil. E quando a gente sofre, parece que Deus está longe, sumido, e isso aumenta a angústia. A alma do salmista está abatida, cansada, perturbada, como talvez a sua esteja agora. Mas ele mesmo se pergunta e responde: por que está assim? A resposta é um chamado para esperar em Deus, para não desistir, mesmo quando a tristeza domina. Esperar em Deus não é ficar parado, esperando uma mágica acontecer. É manter a fé, a esperança, mesmo quando tudo dentro grita o contrário. A esperança que vem de Deus é o que sustenta. O salmista lembra de momentos em que esteve perto de Deus, que andou com o povo de Deus louvando e sentindo a presença verdadeira, e isso lhe dá forças para continuar. A vida pode nos afastar de Deus, pode nos derrubar, mas a lembrança do que Ele fez e do que Ele é, ajuda a alma abatida a se levantar. E tem uma imagem forte no meio do texto. Abismo chama abismo ao clamor das tuas quedas. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram sobre mim. É como se a vida fosse uma tempestade gigante, que não para de bater e que parece que vai afundar a gente. Mas o salmista sabe que no meio dessa tempestade, Deus ouviu seu clamor e multiplicou a força da sua alma. Isso é real. Deus pode dar força onde só resta fraqueza. Por fim, o salmista repete o convite para a alma abatida. Espera em Deus, porque Ele é o nosso auxílio. Não é um conselho vazio, é uma verdade que pode mudar tudo. Mesmo quando tudo parece perdido, Deus está ali, esperando que a gente volte os olhos para Ele, para que a gente possa, de novo, louvá-lo com voz alegre. Por que estou assim? Por que essa angústia dentro de mim? Essa pergunta é mais importante do que parece. Muitas vezes a gente vive carregando o peso da tristeza, do medo, da solidão, sem entender direito o motivo. E quando não entendemos, fica difícil encontrar um caminho para sair desse estado. O salmista, no entanto, não se acomoda na dor. Ele olha para dentro de si mesmo e tenta entender o que está acontecendo. Ele lembra que a resposta está em esperar em Deus. Esperar em Deus não é uma atitude passiva, de ficar parado esperando milagres caírem do céu. É uma espera ativa, uma decisão firme de manter o foco em Deus, mesmo quando tudo parece desabar ao redor. É escolher confiar que Deus tem um plano, que Ele está trabalhando mesmo quando não conseguimos ver nada além da dor. Isso é algo difícil de fazer, porque nosso coração quer respostas rápidas, quer que tudo melhore logo. Mas a espera é um tempo de aprendizado, um tempo de lapidação. Na espera, a gente aprende que a fé não é uma emoção passageira, mas uma firme confiança, um compromisso com Deus mesmo quando o sentimento não acompanha. Outra coisa que o Salmo traz é a lembrança de tempos melhores. O salmista recorda que já esteve perto de Deus, já viveu momentos de alegria e comunhão com Ele, louvando e adorando junto com o povo. Essas lembranças não são só nostalgia, são um suporte para a alma abatida. Elas funcionam como um combustível que ajuda a não desistir, a continuar buscando a presença de Deus. Isso pode ser uma ajuda para você que está lendo. Lembrar das vezes em que sentiu Deus perto, mesmo que sejam poucas, pode dar forças para resistir à tempestade da alma. Lembrar que a vida já teve momentos bons e que Deus esteve presente neles é um sinal de que essa fase difícil também vai passar. O salmista também usa uma imagem poderosa. Abismo chama abismo ao clamor das tuas quedas.
Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram sobre mim. Essa imagem mostra como a vida pode parecer uma série de problemas, um desafio atrás do outro, que não deixam a gente respirar. Parece que quando a gente resolve um problema, outro surge. A sensação é de afogamento, de não conseguir se salvar sozinho. Mas aí está o ponto central. Apesar dessa tempestade, o salmista lembra que, no dia em que clamou, Deus o ouviu. Isso é fundamental. Não importa o quão fundo a gente caia, não importa o tamanho do problema ou da tristeza, Deus está sempre atento ao nosso clamor. Ele não é um espectador distante, mas um pai que escuta e quer ajudar. E não é só isso. Deus multiplicou a força da minha alma. Isso quer dizer que Ele dá força para a gente continuar, mesmo quando a gente não tem mais forças. Deus não promete eliminar as tempestades da vida, mas promete estar conosco nelas, fortalecendo a gente para resistir, para não desistir. Por fim, o salmista se dirige à sua própria alma abatida, como se estivesse dando um conselho. Espera em Deus, pois ainda o louvarei, meu auxílio e Deus meu. Essa é uma lição que a gente pode guardar para a vida toda. Quando o coração estiver quebrantado, quando a tristeza apertar, a resposta é esperar em Deus. Não só esperando que Ele resolva as coisas, mas confiando que Ele está ali, ajudando a gente a passar por tudo. Essa confiança traz paz em meio ao caos, traz uma esperança que não decepciona. É essa fé firme, ainda que silenciosa, que sustenta a alma no meio da tempestade. Se você está se sentindo assim, abatido, perdido, com a alma seca, saiba que esse salmo fala diretamente para você. Não importa o quão grande seja a sua dor, Deus está perto, pronto para ouvir seu clamor, pronto para dar a força que você precisa. Quando a gente olha para o Salmo 42, vê um homem que está passando por um momento muito difícil. Não é só tristeza de um dia ruim, é uma angústia que toma conta da alma inteira. Ele está como um cervo que busca água. Não é só um desejo, é uma necessidade urgente, vital. Sem essa água, o cervo não vive. Do mesmo jeito, a alma do salmista está desesperada por Deus, porque só Ele pode saciar essa sede profunda. Mas essa sede não é só física, é algo que fala da nossa necessidade de encontrar sentido, esperança e conforto. É a fome que o mundo não consegue matar, porque nada neste mundo é suficiente para preencher o vazio que só Deus pode preencher. E talvez você que está lendo ou ouvindo isso já tenha sentido essa fome, essa falta que dói no peito. O salmista também fala das lágrimas que foram o seu alimento. Isso mostra o quanto a tristeza dele é constante, não é só um momento passageiro. O choro dele é tão presente que virou parte do que ele vive, como se fosse uma companhia inseparável. E talvez isso ressoe com você que está passando por sofrimento, perda ou solidão. Tem um detalhe importante. As pessoas ao redor dele perguntam: onde está o teu Deus? É uma pergunta difícil, porque quando estamos sofrendo, é normal duvidar, sentir que Deus está longe ou não se importa. E as dúvidas dos outros podem aumentar essa sensação de abandono. É como se, na própria dor, a gente ainda tivesse que lutar contra o olhar desconfiado de quem está perto. Mas o salmista, mesmo com tudo isso, não desiste de Deus. Ele se pergunta: por que estás abatida, ó minha alma? E se responde: espera em Deus. Esse diálogo interno é um sinal de que ele está tentando se segurar na fé, mesmo quando a alma não quer colaborar. E isso é muito real para muita gente. A vontade é desistir, largar tudo, se fechar no sofrimento, mas a fé chama para algo diferente. Para esperar, confiar, não perder a esperança. Essa espera em Deus é uma atitude de coragem e de fé. Não é fácil esperar, ainda mais quando tudo dentro de você parece pedir para desistir. Mas é nesse esperar que a alma encontra forças para continuar. E o salmista sabe disso, porque lembra dos momentos bons,
quando esteve mais próximo de Deus, cantando e louvando. Essas lembranças são como âncoras que seguram ele quando o mar está agitado demais. A imagem do abismo chamando abismo é forte e mostra a profundidade da dor. Parece que a tristeza chama mais tristeza, que uma crise puxa outra. É fácil sentir que nunca vai acabar, mas mesmo assim, o salmista afirma que Deus o ouviu quando ele clamou. E não foi só isso. Deus aumentou a força da sua alma. Isso é um sinal claro de que Deus não abandona. Ele não fica distante, mas está presente, fortalecendo a gente no meio da luta. A gente aprende aqui que a presença de Deus não significa a ausência de problemas, mas a garantia de que não estaremos sozinhos. Deus não prometeu uma vida fácil, mas prometeu estar conosco na dificuldade. E essa presença traz esperança e força para seguir em frente. No fim, o salmista reafirma sua decisão de esperar e louvar a Deus, mesmo quando a alma está abatida. É uma lição valiosa para quem enfrenta momentos difíceis. Não precisamos esconder a tristeza, mas podemos trazer ela para Deus, dialogar com Ele, esperar nele a renovação da força. Esse salmo é um convite para você que está cansado. Reconheça sua sede, sua dor. Não tente fingir que está tudo bem, mas se aproxime de Deus com sinceridade. Ele entende seu sofrimento, está perto e quer te dar a força que você precisa. Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Você já passou por momentos em que sentiu medo, insegurança, ou até aquela sensação de que tudo pode desmoronar a qualquer instante? O Salmo 91 chega exatamente nesse ponto, trazendo uma mensagem de segurança verdadeira. Não aquela que depende das circunstâncias, mas uma segurança que nasce de estar perto de Deus, de habitar no esconderijo do Altíssimo. Esse esconderijo é um lugar especial. Não é um lugar físico, mas um espaço de intimidade, de proteção. É estar tão próximo de Deus que mesmo quando o mundo lá fora está uma confusão, a alma está em paz, protegida. Imagine estar debaixo da sombra de uma árvore num dia de sol escaldante. Essa sombra te dá descanso, proteção. É essa mesma ideia que o Salmo traz. Deus é a sombra que protege, que dá abrigo para quem nele confia. A confiança aqui não é algo superficial. O salmista não fala só de acreditar de qualquer jeito, mas de confiar de verdade. Como quem encontra um porto seguro depois de uma tempestade, ele diz: direi do Senhor, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Essa confiança é o alicerce que sustenta quando o medo bate, quando as ameaças aparecem. O texto fala das setas que voam de dia e do
terror da noite. Isso mostra que o perigo não tem hora certa. Ele pode vir a qualquer momento. Pode ser um problema que assombra nossos pensamentos no silêncio da noite. Pode ser um ataque inesperado no meio do dia. Mas o salmista garante que quem habita nesse esconderijo está protegido. Não porque não vai enfrentar nada, mas porque Deus está ali, segurando, protegendo. Outro ponto muito forte é a imagem das asas de Deus, como as de uma mãe pássaro que protege seus filhotes. É uma imagem de cuidado, de amor, de proximidade. Deus não está longe, Ele está perto, cobrindo você com suas asas. Essa proteção não elimina o problema, mas oferece segurança para atravessá-lo. E mais, o Salmo fala dos anjos que Deus envia para guardar cada um nos seus caminhos. Isso mostra que Deus cuida de detalhes, não deixa nada ao acaso. Ele se importa com cada passo seu, quer te proteger dos tropeços, das armadilhas. Agora, é importante entender que essa proteção e livramento prometidos não significam uma vida sem dificuldades. Deus não prometeu uma vida fácil, mas prometeu estar presente no meio das dificuldades. Quando o Salmo fala que poderás pisar o leão e a cobra, está falando da vitória sobre o mal, sobre o perigo, sobre as forças que tentam destruir. É uma vitória garantida, mas que passa pela presença constante de Deus ao nosso lado. E o texto ainda mostra que Deus responde quando o seu nome é invocado, quando você clama por Ele na angústia. Ele não é indiferente à dor, à luta, ao sofrimento. Ele está presente para resgatar, para livrar, para trazer salvação. Para quem vive dias difíceis, o Salmo 91 é um convite para buscar essa intimidade com Deus. É um convite para morar nesse esconderijo, para confiar de verdade, para se apoiar nessa proteção que não falha. Mas tem algo importante aqui. Essa proteção é para quem conheceu o nome de Deus. Isso significa que não é uma mágica que cai do céu. Não é uma proteção automática. Conhecer o nome de Deus é viver um relacionamento com Ele. É confiar, obedecer, andar perto dEle. A proteção vem para quem se entrega a Ele de coração. Por fim, o Salmo promete fartura de dias e a certeza da salvação. Não é só uma promessa de vida longa, mas de vida plena, de vida com propósito, de vida abençoada, porque está enraizada em Deus. Quando o salmista fala em habitar no esconderijo do Altíssimo, ele está nos falando sobre um modo de vida, uma decisão de colocar Deus no centro do nosso dia a dia. Não é só um lugar para onde a gente corre em momentos de aperto. É um lugar onde a gente vive, onde nossa alma se sente segura e encontra descanso mesmo em meio à confusão da vida. Essa habitação é como construir uma casa sobre uma rocha firme. Quando a tempestade vem, a casa pode até balançar, mas não cai, porque tem fundamento. Da mesma forma, quando nossa vida está alicerçada em Deus, nada do que aconteça pode destruir o que Ele está edificando em nós. Mas morar nesse esconderijo exige algo de nós. Exige confiar em Deus em todas as circunstâncias, mesmo quando a situação parece desesperadora. Porque a fé que o salmista fala não é aquela que funciona só quando tudo vai bem. Ela é firme mesmo no meio do medo, da dor e da angústia. É uma confiança que segura o coração quando tudo dentro de você quer desistir. O salmista fala do livramento do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Essas imagens representam perigos que a gente não vê chegando, armadilhas invisíveis que podem nos derrubar. Na vida, essas armadilhas podem ser tentações, doenças, problemas financeiros, perdas, ou até aquela sensação de vazio que corrói a alma. Mas Deus promete livramento, porque Ele está atento. Ele protege quem está perto dele. E o mais impressionante é a promessa de que 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Isso não significa que nunca vamos enfrentar perdas ou problemas,
mas que Deus nos protege de ser destruídos por completo. Ele nos sustenta, mesmo quando tudo parece estar desmoronando. Agora, tem uma coisa que não dá para passar batido. O salmista mostra que essa proteção não é resultado do nosso mérito, mas do amor de Deus. Ele diz: porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Isso mostra que a nossa segurança em Deus nasce do amor dele por nós, não de quanto somos bons ou fortes. Por isso, o convite é para reconhecer nossa condição, a nossa fragilidade e buscar a proteção de Deus com humildade. Porque só quem entende que precisa de Deus de verdade consegue habitar nesse esconderijo e experimentar essa paz. Outro ponto muito importante é a promessa de que Deus estará conosco na angústia e nos retirará. Isso não quer dizer que a angústia vai desaparecer imediatamente, mas que não estaremos sozinhos nela. Deus caminha conosco, segura nossa mão, nos ajuda a levantar quando caímos. Essa presença constante traz descanso para a alma cansada, conforto para o coração aflito. Ela mostra que mesmo no meio do sofrimento, podemos ter esperança porque Deus está trabalhando por nós, nos fortalecendo, nos preparando para vencer. Por isso, a palavra final do salmista é um convite para que a gente confie nessa proteção e nesse cuidado, para que a gente busque essa habitação em Deus como nossa prioridade, porque só assim teremos verdadeira segurança. Aqui, o salmista destaca o cuidado pessoal de Deus, que envia seus anjos para guardar cada um de nós em todos os caminhos. Pense nisso. Não é uma proteção vaga ou distante, mas um cuidado detalhado e constante. Cada passo que você dá, cada caminho que você escolhe, Deus está atento, mandando anjos para te proteger de tropeços e perigos invisíveis. Essa ideia de anjos protegendo é um lembrete importante. Não estamos sozinhos nesta vida. Mesmo quando parece que o mundo está contra nós, mesmo quando tudo ao redor conspira para nos derrubar, existe uma proteção real que vai além do que podemos ver. Não é sorte ou acaso, é Deus agindo com amor e poder. O salmista ainda usa imagens fortes: pisar no leão e na cobra. Esses animais representam o mal, o perigo e a destruição. Mas quem confia em Deus não teme essas ameaças. Essa promessa não é sobre uma vida sem problemas, mas sobre uma vida onde, mesmo enfrentando o mal, a vitória está garantida porque Deus está ao nosso lado. Mas é fundamental entender que essa proteção é para quem realmente conhece Deus. Não é uma proteção automática para quem só fala dele de vez em quando ou que só lembra de Deus quando está em apuros. É para quem caminha com ele, quem o busca diariamente, quem tem um relacionamento verdadeiro. Isso mostra que nossa parte nessa promessa é buscar a Deus de coração, cultivar essa intimidade e confiança. Sem isso, a proteção não se manifesta plenamente, porque é uma aliança, uma parceria entre Deus e quem crê. Além disso, o Salmo 91 nos lembra que Deus responde quando o invocamos. Ele não fica distante ou indiferente. Na angústia, Ele está presente para nos tirar do aperto, para nos livrar. Esse livramento pode acontecer de muitas formas. Às vezes, Deus resolve o problema. Às vezes, nos dá forças para suportar. Outras vezes, nos ensina a esperar com paciência. O importante é saber que, em qualquer situação, Deus está presente e quer a nossa vitória. Ele quer que sejamos mais do que sobreviventes. Ele quer que sejamos vencedores, confiantes na sua proteção e amor. Por fim, a promessa do Salmo não é só para o agora, mas para a eternidade. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Isso significa que a verdadeira segurança e paz estão em Deus para sempre, não apenas nessa vida. Se você está cansado, com medo ou inseguro, saiba que Deus te convida a morar nesse esconderijo, a confiar nele de verdade, a se apoiar na proteção que só Ele pode dar.
E essa confiança vai transformar sua vida, trazendo paz e esperança, mesmo quando tudo parece difícil. Salmos 121. Elevo os olhos para os montes. De onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. O salmista começa olhando para os montes e perguntando: de onde vem o meu socorro? Essa pergunta é tão humana e verdadeira. Quantas vezes, diante dos problemas, a gente se sente perdido, sem saber para onde correr, sem saber quem pode ajudar. É como olhar para uma montanha enorme e pensar: será que tem alguém que pode me ajudar aí no alto, de onde ninguém espera? Mas a resposta vem firme: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Isso é poderoso. O Criador do céu e da terra é o seu socorro. Não é um poder qualquer, não é uma força que se cansa ou se distrai. É o próprio Deus, que tem autoridade sobre tudo, que cuida de você. E o texto reforça isso, dizendo que Ele não permitirá que os seus pés vacilem. É como se Deus estivesse segurando você firme, impedindo que você caia, que escorregue pelo caminho da vida. E mais, Ele não dormita nem dorme. Ou seja, não importa se é dia ou noite, Deus está sempre atento, vigiando cada passo seu. Quando a gente pensa em proteção, muitas vezes imaginamos um guarda que pode se distrair, dormir ou deixar escapar algo. Mas aqui está a garantia de que o cuidado de Deus é constante, fiel, ininterrupto. Ele nunca tira os olhos de você. O Salmo ainda usa uma imagem muito bonita. O Senhor é a tua sombra à tua direita. Imagine estar no sol forte e ter alguém que te dá sombra, que te protege do calor e do cansaço. Deus está assim, sempre ao seu lado, cuidando de você para que nada te desgaste demais. O texto também fala da proteção contra o sol e a lua, ou seja, contra tudo que pode incomodar de dia e de noite. Isso inclui os perigos visíveis, mas também as preocupações e medos que vêm à noite quando estamos sozinhos com nossos pensamentos. Mas o que mais chama a atenção é a certeza de que o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Deus cuida de você em tudo. Quando você sai para enfrentar o dia e quando volta para sua casa, em cada começo e em cada fim. Essa proteção não tem limite de tempo, é para toda a vida. Se você anda cansado, inseguro, sentindo que o peso do mundo está demais para você carregar, este salmo traz uma palavra para o seu coração. Deus está cuidando de você. Ele não se cansa, não te abandona, não deixa você tropeçar. Ele está ali, firme, como um guarda atento, pronto para proteger. A segurança que vem de Deus não é só uma ideia bonita para a gente lembrar de vez em quando. É uma certeza prática que pode transformar a forma como você enfrenta os problemas. Saber que você tem um Deus que nunca dorme, que está sempre vigilante, dá força para levantar da cama, mesmo quando tudo parece difícil. Quando você pensa no cuidado de Deus, descrito nesse salmo, é importante perceber que ele não fala de um cuidado distante ou superficial, mas de um cuidado real, prático, que acompanha cada movimento seu. Deus é apresentado como aquele que não dorme nem cochila. Isso significa que mesmo quando você sente que está sozinho ou que ninguém percebe seu sofrimento, Deus está ali, atento e presente. Muitas pessoas carregam a sensação de abandono, achando que estão sozinhas na luta diária. O medo, a angústia e a ansiedade apertam o peito porque parece que ninguém se importa. Mas o salmista rompe essa mentira com uma verdade que muda tudo. Deus está sempre vigiando.
Ele conhece cada um dos seus passos e está disposto a te proteger, não importando o que aconteça. Essa proteção envolve tantos perigos que podemos ver, como as dificuldades financeiras, problemas no trabalho, conflitos familiares, quanto aqueles que não enxergamos, as tentações, as dúvidas, os ataques do inimigo que querem roubar a sua paz. Deus é um escudo que te guarda por dentro e por fora. Além disso, o Salmo destaca que essa proteção acompanha você na saída e na entrada. Isso é como dizer: não existe momento da sua vida que fique fora do alcance do cuidado de Deus. Seja quando você sai de casa para enfrentar o dia cheio de desafios, seja quando volta para descansar e repor as forças, Deus está cuidando para que nada de mal te aconteça. Aqui também, o Salmo nos lembra da fragilidade humana. Muitas vezes nossos pés vacilam, falhamos, caímos em erros e nos sentimos fracos. Mas a promessa é que Deus não vai permitir que esses tropeços sejam finais ou destruidores. Ele está pronto para te levantar, segurar e guiar. Mas é importante dizer uma coisa: essa proteção e cuidado não significam uma vida sem sofrimento ou problemas. Jesus mesmo nos ensinou que no mundo teríamos aflições. O que muda é que, quando Deus cuida de você, essas dificuldades não têm o poder de te destruir. Elas se tornam caminhos para crescer, aprender e se fortalecer na fé. Por fim, o Salmo 121 nos convida a olhar para Deus como o nosso verdadeiro socorro, não nas coisas que a gente costuma buscar, como dinheiro, status ou mesmo outras pessoas. É Deus quem é a fonte da nossa força e segurança. Quando você começar a confiar mais nele e menos nas circunstâncias, a vida vai ganhar um novo sentido, mesmo que as lutas continuem. Então, se você sente medo, insegurança, se sente que está caminhando sozinho, lembre-se: Deus está ali, firme e vigilante, cuidando de você o tempo todo. Essa é a certeza que o Salmo quer plantar no seu coração. Salmos 4. Responde-me quando eu clamar, ó Deus da minha justiça. Quando eu estiver angustiado, tu me aliviarás. Tende e não pequeis. Falai com o vosso coração e em vosso leito e silenciai. Oferecei sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Muitos dizem: quem nos fará ver o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Puseste alegria no meu coração, mais do que no tempo em que lhes havia abundância de trigo e de vinho. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Sabe aquele momento em que tudo parece pesado, quando o medo, a angústia ou a preocupação apertam dentro do peito? O salmista começa o Salmo 4 pedindo a Deus que o responda quando clama. Ele não está pedindo qualquer coisa, mas que o Deus da justiça, aquele que faz o que é certo, o ouça. Essa é uma palavra para quem sente que o sofrimento é injusto, que a dor não deveria estar ali. É muito comum a gente pedir ajuda quando está angustiado. Mas o que chama a atenção aqui é a confiança firme de que Deus vai aliviar essa angústia. Não é uma promessa vazia, é um reconhecimento real. Mesmo quando tudo parece perdido, Deus pode trazer alívio para o seu coração. O salmista também exorta a temer e não pecar. Não para condenar, mas para mostrar que a verdadeira paz vem de um coração que respeita a Deus e escolhe andar no caminho certo, mesmo quando as coisas apertam. E mais, ele aconselha a falar com o próprio coração e a silenciar na hora de dormir. Isso é importante para nós também. Às vezes, na agitação do dia, esquecemos de olhar para dentro, de reconhecer nossos medos e dar espaço para Deus agir em silêncio. Oferecer sacrifícios de justiça pode parecer coisa do passado, mas aqui significa agir com integridade, ser justo, mesmo quando ninguém está olhando. É uma vida de fé que se manifesta em atitudes, não só em palavras. Confiança no Senhor é a base de tudo. No meio de tantas dúvidas e perguntas difíceis, quem nos fará ver o bem?
O salmista volta o olhar para Deus, pedindo que Ele levante a luz do seu rosto sobre eles. Essa é uma imagem linda de intimidade. A presença de Deus iluminando, trazendo esperança e clareza em meio às trevas da vida. E o resultado dessa presença é a alegria. O salmista diz que Deus colocou mais alegria no seu coração do que todas as coisas boas que ele poderia ter: o trigo e o vinho, símbolos de fartura e prosperidade. Isso é uma lição poderosa para nós. A verdadeira alegria não está nas coisas, mas na presença de Deus, na confiança que Ele traz, mesmo em tempos difíceis. Por fim, ele declara com confiança que pode deitar e dormir em paz, porque sabe que Deus o faz habitar em segurança. É essa paz que muitos buscam e poucos encontram. É uma paz que não depende das circunstâncias, mas do cuidado constante e fiel de Deus. Se você anda sofrendo com medo, insegurança ou angústia, saiba que pode clamar a Deus assim como o salmista. Ele escuta, Ele responde, Ele traz alívio e mais. Ele quer que você viva com um coração em paz, mesmo no meio da tempestade. Às vezes, a gente vive uma luta interna muito grande. A ansiedade, as preocupações, as dúvidas insistem em roubar o nosso descanso. O Salmo não nega essa realidade. Ele reconhece que a angústia existe, que o sofrimento pode apertar. Mas ele nos convida a uma atitude diferente: confiar em Deus para encontrar alívio. Essa confiança não é um simples sentimento ou pensamento positivo. É uma decisão que vem do coração. Escolher colocar a esperança em Deus, mesmo quando as circunstâncias são difíceis. O salmista mostra que isso é possível porque Deus é justo. Ele cuida, Ele responde, Ele traz justiça. Quando Ele fala para temer e não pecar, está nos lembrando que essa confiança passa por um compromisso com Deus, com a verdade. Pecar aqui não é só errar, mas se afastar de Deus, deixar que o medo e a ansiedade dominem o coração. Temer a Deus significa reconhecer que Ele é maior, que Ele tem controle e que podemos confiar nele. Outro ponto importante do Salmo 4 é a recomendação para falar com o coração e silenciar. Isso pode ser um convite para a oração sincera e também para o descanso. Muitas vezes a gente tenta fugir dos problemas, mas o Salmo nos lembra que é preciso enfrentar o que está dentro da gente: o medo, a tristeza, a dúvida, e levar tudo isso para Deus, em silêncio e confiança. A promessa de Deus, levantando a luz do seu rosto, é uma imagem forte. Quando a luz de Deus brilha sobre nós, ela afasta as trevas da dúvida, do medo, da angústia. Essa luz traz clareza, paz e alegria, mesmo que a vida continue cheia de desafios. A alegria que Deus coloca no coração do salmista é mais valiosa do que todas as riquezas materiais. Isso é um lembrete para a gente. Não adianta acumular coisas, dinheiro ou sucesso se o coração está vazio, angustiado. A alegria verdadeira só vem de Deus, e só Ele pode dar essa paz que dura. E essa paz é a base para um descanso verdadeiro. O salmista não fala só de dormir fisicamente, mas de uma tranquilidade interior que nos permite enfrentar a vida com coragem. Essa segurança de que Deus está no controle, cuidando da gente, nos dá forças para viver cada dia com esperança. Se hoje você está cansado, preocupado ou sentindo que não tem saída, lembre-se, você pode clamar a Deus assim como o salmista fez. Você pode abrir seu coração e confiar que Ele vai ouvir, aliviar sua dor e colocar alegria no seu coração. Deus não promete que vai tirar todas as dificuldades, mas Ele promete que vai cuidar de você e dar paz para o seu coração em meio à tempestade. E essa é uma promessa que vale a pena agarrar com todas as forças. Quando o salmista fala: ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor, ele está dizendo algo essencial para a vida cristã.
Fé verdadeira não é só sentimento, é ação. É você viver de um jeito que agrade a Deus, mesmo quando ninguém está olhando. Sacrifícios de justiça aqui não são só animais no altar, mas a sua escolha diária de fazer o que é certo, mesmo quando é difícil. Isso é um desafio para a gente hoje também, porque muitas vezes é mais fácil se deixar levar pelo que todo mundo faz, pelo caminho mais fácil, ou até mesmo pelo que parece resolver rápido. Mas Deus nos chama a um caminho diferente, o caminho da integridade, da justiça, da sinceridade. E esse caminho traz paz, porque quando a gente vive assim, não precisa carregar o peso da culpa e do medo de ser descoberto. E essa confiança no Senhor, esse confiai no Senhor, não é algo que surge do nada. É fruto de uma caminhada, de um relacionamento real com Deus. É aprender a olhar para Ele e dizer: Senhor, eu não entendo tudo o que está acontecendo, mas confio que o Senhor está comigo. Essa confiança pode não apagar as dificuldades, mas muda o nosso jeito de enfrentar elas. O salmista sabe que tem gente ao redor que vive reclamando e questionando: quem nos fará ver o bem? É como se eles estivessem perdendo a esperança. Talvez você já tenha sentido isso também. Parece que tudo está ruim, que não há saída, que Deus está longe. Mas a resposta do Salmo é simples e direta. É Deus quem levanta a luz sobre nós. Ele pode iluminar até o lugar mais escuro da nossa vida. Quando essa luz do rosto de Deus brilha, ela traz alegria verdadeira. Não aquela alegria passageira que o mundo oferece, o que a gente compra, as festas, as coisas que duram pouco, mas uma alegria profunda que enche o coração, que dá forças para continuar, que faz o cansaço ficar menor. Essa alegria do salmista não depende da fartura, do sucesso ou da aprovação dos outros. Ela vem do convívio com Deus, da certeza de que Ele cuida de você e que você está no caminho certo. E é essa alegria que permite que Ele diga com tanta segurança: em paz também me deitarei e dormirei. Quantas vezes você não consegue dormir por causa da ansiedade? Quantas noites o medo te tira o sono? O Salmo oferece uma promessa que vale ouro. A paz de Deus no coração é capaz de te fazer descansar de verdade, porque sabe que você está seguro. Essa segurança não é uma ilusão ou um desejo. É a realidade para quem confia em Deus. Ele é o guardião que não descansa, que está sempre vigilante para proteger você das ameaças, sejam elas externas ou internas. Por isso, se você está cansado de tentar resolver tudo sozinho, de viver preso ao medo, à culpa ou à angústia, ouça essa palavra do salmista. Entregue sua vida a Deus, viva com integridade e confie nele. Essa é a fonte de descanso e de alegria verdadeira. É importante que a gente entenda o que significa de verdade temer a Deus nesse salmo. Não é aquele medo que paralisa, que afasta ou que deixa a gente cheio de culpa e vergonha. O temor de Deus é o respeito e a reverência que nascem quando reconhecemos quem Ele é, justo, bom e fiel. É saber que Deus está no controle e que a nossa vida está em suas mãos. Quando a gente teme a Deus, começa a ver o mundo com outros olhos. As coisas que antes pareciam tão importantes e assustadoras perdem o peso, porque entendemos que Deus é maior do que qualquer problema, maior do que qualquer inimigo. Esse temor cria em nós uma segurança firme, porque sabemos que não estamos sozinhos nem entregues ao acaso. O salmista diz para não pecar. Pecar aqui é deixar o medo dominar, é tomar decisões erradas que nos afastam de Deus e das pessoas, é agir por impulsos que ferem nosso próprio coração e a quem está perto da gente. Pecar é romper a paz que Deus quer para a nossa vida. Mas o Salmo não fala isso para condenar, fala para nos mostrar que existe um caminho melhor, uma forma de viver que traz liberdade e tranquilidade. É na oração sincera, no momento de falar com o coração e de silenciar no leito, que encontramos a chance de entregar tudo a Deus. Muitas vezes,
A gente tenta carregar sozinho o peso do mundo e acaba ficando preso na angústia, no medo e na ansiedade. Mas o silêncio diante de Deus é uma forma de reconhecer que não temos todas as respostas e que precisamos da sua presença para encontrar a paz. A alegria que o Salmo fala não é uma simples sensação de felicidade que vem e vai conforme as circunstâncias. É uma alegria profunda que nasce da experiência de ser amado e cuidado por Deus. É uma alegria que permanece mesmo quando as coisas não vão bem. Essa alegria verdadeira tem poder para transformar o nosso coração. Ela faz com que o medo perca força, que a tristeza diminua e que o sono venha tranquilo. Ela é fruto da confiança no cuidado constante de Deus, que não nos abandona, mesmo quando tudo parece difícil. E essa confiança permite que o salmista declare que pode deitar e dormir em paz. Dormir em paz não significa apenas descanso físico, significa um descanso da alma. Um descanso que não é perturbado pela ansiedade, pela culpa ou pelo medo. Esse descanso vem de saber que Deus está cuidando de nós, que Ele nos guarda e nos protege. Se você tem dificuldade para descansar, se o medo e a preocupação roubam suas noites de sono, saiba que essa promessa é para você. Deus quer que você viva essa paz, que experimente essa alegria profunda e que confie nele de verdade. Não importa o que você esteja enfrentando agora, problemas no trabalho, na família, na saúde, na fé, Deus está aí, pronto para ouvir seu clamor, para aliviar sua angústia e para colocar alegria no seu coração. Não precisa carregar sozinho esse peso. Confie em Deus, entregue a Ele suas dores, seus medos, seus sonhos. Ele é fiel para cuidar de você, hoje e sempre.